Olá! Este conto é ideal para ouvir antes de dormir, durante um momento de meditação ou sempre que sua mente precisar de um porto seguro. Gostou da nossa atmosfera? Se você também acredita que há beleza na chuva e nas histórias que a noite nos conta, considere se inscrever para não perder nosso próximo conto. Sua presença aqui torna nosso refúgio um pouco mais quente. Um abraço sereno e bons sonhos. O Museu das Coisas Quebradas. Julian vivia em um mundo feito de ecos. Seu apartamento, um ninho claustrofóbico no topo de um prédio esquecido, era menos um lar e mais um arquivo de sons moribundos. Das janelas, que o suor da chuva constante mantinha perpetuamente embaçadas, ele via a cidade se dissolver em aquarela. O brilho púrpura e ciano dos neons sangrava nas poças da ruela lá embaixo e o som dos táxis era um chiado distante, abafado pela cortina de água. Seu trabalho, sua obsessão, era capturar os sons que a cidade estava perdendo. O clique específico de uma porta de elevador Otis de 1970, o zumbido de um letreiro de gás argônio antes que fosse substituído por LED, o lamento de uma sirene de ambulância de um modelo que já não circulava. Ele era um arqueólogo do efêmero. Em frente à sua janela, do outro lado do pátio interno coberto por escadas de incêndio enferrujadas, havia outra janela. Nela, quase todas as noites, via-se a silhueta de Lena. Ela era relojoeira. Ele a observava, uma presença de movimentos precisos e delicados, debruçada sobre mecanismos minúsculos sob a luz quente e concentrada de uma única lâmpada. Ele via o brilho de suas ferramentas, a forma como ela prendia o cabelo para trás. Eram vizinhos de janela, separados por 20 metros de ar chuvoso e um abismo de silêncio. Ela era o único som que ele desejava capturar, mas não podia. Naquela noite, a campainha do interfone, um ruído estridente que ele odiava, quebrou seu ritual de audição. Um entregador, envolto em plástico transparente, deixou um pacote retangular em sua porta, seu hálito formando uma nuvem de vapor que logo se desfez no ar frio do corredor. O pacote não tinha remetente. Dentro, envolto em jornal velho que cheirava a porão úmido, havia uma única fita de rolo, sem rótulo. Julian levou-a para sua estação. O cheiro de ozônio de seus velhos gravadores era o perfume de seu santuário. Ele encaixou a fita, o clique do mecanismo soando alto no silêncio. Apertou o play. O que saiu dos alto-falantes não era um som da cidade, não era metal, nem tráfego, nem vozes. Era o som de passos em folhas secas, mas as folhas pareciam feitas de vidro. E por baixo, o tic-tac de um relógio de bolso, mas o ritmo era irregular, como um coração com uma hesitação. E então, um suspiro feminino, tão próximo e íntimo que parecia ter sido gravado dentro de sua própria cabeça. Era um som que não pertencia a lugar nenhum, e ainda assim parecia conter a memória de todos os lugares. Julian parou a fita. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que antes. Ele olhou pela janela. A luz de Lena ainda estava acesa, um farol de calor e precisão na escuridão líquida. E ele se perguntou, com uma certeza que não vinha da lógica, mas da alma, se aquele suspiro, de alguma forma, não pertenceria a ela. Julian passou as horas seguintes em seu casulo de som, ouvindo a fita repetidamente. Ele isolou as frequências, filtrou o chiado magnético, tentou decifrar a arquitetura daquela paisagem sonora.
Os passos em folhas de vidro, como ele os batizou, eram rítmicos, mas não humanos. Havia uma leveza mecânica neles. Mas era o tic-tac que o assombrava. Não era o tic-tac metronômico de um relógio de parede ou de pulso. Era orgânico, falho. Um batimento, uma pausa longa demais, 2 batimentos rápidos, outra pausa. Como um coração com uma arritmia secreta, uma história contada em sístole e diástole. Ele se levantou e foi até a janela, o fone de ouvido ainda pendurado no pescoço. Lena continuava em sua bancada, uma ilha de luz âmbar na escuridão. O mundo dela era feito de tic-tacs perfeitos, de mecanismos que impunham ordem ao caos do tempo. E, no entanto, o som na fita parecia a alma secreta de seu trabalho, a falha que tornava a perfeição suportável. Ele precisava saber. A ideia que se formou era uma violação, um cruzamento de uma fronteira invisível. Ele pegou seu microfone mais sensível, um condensador de diafragma largo capaz de captar o respirar de um rato do outro lado da rua. Montou-o no tapeito da janela, protegendo-o da chuva com um improvisado escudo de plástico. Apontou-o diretamente para a janela dela. Em sua mesa de mixagem, ele colocou os fones de ouvido e aumentou o ganho. O mundo exterior invadiu sua cabeça. O zumbido da cidade, o gotejar da água em uma calha de metal, o lamento distante de um trem. E por baixo de tudo, muito, muito fraco, ele conseguiu ouvir. Não o som de ferramentas, mas um zumbido elétrico baixo e ocasionalmente o clique minúsculo de metal contra metal. Eram os sons periféricos do mundo dela, mas não havia tic-tac. Não o irregular, o quebrado, o da fita. A distância entre eles era mais do que física, era acústica. Frustrado, ele desligou o equipamento. A janela dela era uma tela de cinema mudo. Ele era um espectador surdo. O mistério da fita, por enquanto, permaneceria no seu lado da ruela. Ele olhou para o gravador de rolo, para a fita girando silenciosamente agora. Era um monólogo. E ele não tinha como saber se alguém do outro lado do abismo chuvoso estava destinado a responder. Passaram-se 3 dias. 3 ciclos de chuva e neon. Julian vivia com a fita em um loop silencioso em sua mente. O suspiro, os passos, o coração quebrado do relógio. Ele se pegou observando Lena com uma intensidade diferente. Não era mais apenas a apreciação de uma imagem distante. Ele procurava por pistas, por um gesto que pudesse ecoar os sons da fita. Uma inclinação de cabeça, um momento de pausa em seu trabalho. Mas ela era um poema de consistência, seus movimentos sempre precisos, econômicos e graciosos. Na 4ª noite, o entregador voltou. Desta vez o pacote era menor, um cubo quase perfeito. O mesmo jornal úmido, o mesmo cheiro de porão. Dentro, outra fita. Julian sentiu uma mistura de euforia e pavor. Colocou o novo rolo no gravador com mãos que tremiam um pouco. Desta vez, o som que emergiu do chiado inicial foi o de uma caixa de música, mas como o relógio, era imperfeita. A melodia era vagamente familiar, uma canção de ninar que ele não conseguia nomear, mas estava terrivelmente desafinada, como se os dentes do cilindro de metal estivessem gastos ou quebrados. Cada nota que deveria ser clara e cristalina soava rachada, como o tilintar de vidro partido. E por baixo da melodia quebrada havia um novo som, o de água. Não a chuva batendo no metal ou no asfalto, mas um gotejar lento e oco, como gotas caindo num poço profundo ou numa caverna. A acústica era estranha, cheia de uma reverberação natural que o apartamento dele não poderia replicar.
Era um som que vinha de um espaço amplo e vazio. Julian fechou os olhos, a melodia de vidro partido, o gotejar na escuridão. Era uma canção de ninar para um quarto abandonado. Juntando os sons das duas fitas, ele começava a construir um lugar em sua mente. Um lugar onde as folhas eram de vidro, onde o tempo mancava e onde a música era uma lembrança dolorosa. Um lugar de uma beleza desolada. Ele olhou novamente pela janela. A luz de Lena era a única coisa constante, a única coisa inteira naquele universo de fragmentos sonoros. E a questão se tornou mais urgente. Seria ela a arquiteta daquele lugar desolado? Ou sua prisioneira? A nova fita era um convite para uma ação mais ousada. Julian não podia mais ser um ouvinte passivo. Sua linguagem era o som, e era com ela que ele precisava responder. Ele esperou até a hora mais silenciosa da noite, o período entre as 2 e as 4 da manhã, quando a cidade parecia finalmente exalar e adormecer. A chuva havia se transformado em uma névoa fina, que se agarrava aos vidros. A luz de Lena ainda estava acesa. Ela parecia estar trabalhando em algo maior naquela noite. Não em um relógio de pulso, mas em um mecanismo mais complexo sobre sua bancada. Julian selecionou um trecho da segunda fita. Apenas 5 segundos da melodia da caixa de música. As notas mais quebradas e melancólicas. Ele posicionou os alto-falantes de seu estúdio voltados para a janela aberta. Respirou fundo, o coração martelando contra as costelas. Ele não tocou alto, tocou em um volume que era pouco mais que um sussurro. Um som que poderia ser confundido com o vento ou com um eco perdido da própria cidade. O som flutuou através do pátio úmido, uma pequena e frágil ponte de melodia quebrada. Do outro lado, Lena parou. Foi quase imperceptível. Apenas uma imobilidade em seus ombros. Sua cabeça, antes curvada sobre o trabalho, ergueu-se lentamente. Ela não se virou para a janela. Em vez disso, ela pousou a ferramenta que segurava e ficou completamente parada, como se estivesse ouvindo algo muito distante. Julian desligou o som. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que ele já experimentara. Ele observou, prendendo a respiração. Lena permaneceu imóvel por um longo minuto. Então, lentamente, ela estendeu a mão para um pequeno objeto em sua mesa, algo que ele não conseguia distinguir. Ela o segurou na palma da mão por um momento. E então, ela se levantou e caminhou até a sua própria janela. Ela não a abriu. Apenas ficou ali, olhando para a escuridão, para a chuva, para a direção dele. E com um dedo, ela desenhou um único círculo na condensação do vidro. Um círculo imperfeito, como o mostrador de um relógio desenhado à mão. E o deixou lá. Uma resposta silenciosa e enigmática, pairando no ar entre eles. O círculo na janela de Lena permaneceu visível por quase 1 hora antes que a física do calor e do frio o dissolvesse de volta na névoa. Para Julian, aquele círculo imperfeito se tornou um novo hieróglifo a ser decifrado. Não era um sim nem um não. Era um reconhecimento. Uma confirmação de que o som que ele enviara havia sido recebido. A ruela, o pátio, o abismo entre eles não era mais um espaço vazio. Havia se tornado um canal de comunicação. Ele não ousou enviar outro som. O equilíbrio era delicado demais. Agora era a vez dela. Ele esperou. A espera era uma nova forma de escuta. Ele observava cada movimento dela com uma atenção renovada. O trabalho dela continuou, mas algo havia mudado. Ocasionalmente, ela parava e olhava para a janela, não para ele, mas para o espaço, como se medisse a distância acústica entre eles. 2 dias depois, a resposta dela veio.
Não foi um som, nem um novo desenho no vidro. Ao final de sua noite de trabalho, antes de apagar sua luz, ela fez algo diferente. Ela pegou um pequeno relógio de pulso de sua mesa, um objeto de prata que brilhava sob a luz. Ela o abriu, ajustou algo dentro e o colocou no parapeito interno de sua janela, com o mostrador virado para ele. E então, ela apagou a luz. O apartamento dela mergulhou na escuridão, mas o relógio permaneceu. O metal prateado captava a luz fraca dos neons distantes, um pequeno ponto de brilho na noite. Julian pegou seus binóculos, um equipamento que usava para identificar fontes de som distantes. Focou no relógio. Ele não conseguia ver os ponteiros claramente, mas viu o que importava. Ela havia parado. O relógio não estava funcionando. Os ponteiros estavam congelados, marcando 11 horas e 43 minutos. Tempo parado. Era a sua resposta à melodia quebrada dele. Era a sua própria forma de silêncio. Um silêncio deliberado e significativo. Ela estava dizendo que o tempo, para ela, também estava quebrado. E ele entendeu que o jogo, ou a conversa, havia se tornado muito mais profundo. O relógio parado na janela de Lena tornou-se um monumento, um marco zero. A partir daquele ponto, a comunicação deles evoluiu para um jogo de xadrez lento e silencioso, jogado através do pátio chuvoso. Julia não enviou mais sons das fitas. Em vez disso, ele começou a criar os seus próprios. Ele pegava um som da cidade, o rangido de uma escada de incêndio, o gotejar de uma calha específica e o processava, esticando-o, revertendo-o, transformando-o em um eco de si mesmo. Ele o tocava baixo, um pequeno quebra-cabeça sonoro. Lena respondia com objetos. Um dia, depois que ele tocou o som processado de um sino de bicicleta, ela deixou uma única esfera de rolamento de aço em sua janela, pequena e perfeita. Outro dia, em resposta ao som de papel sendo rasgado, ela deixou uma pena de pássaro, branca e imaculada. Eram poemas visuais, justaposições que faziam sentido em uma lógica que só eles entendiam. Um dia, uma terceira fita chegou. O ritual era o mesmo: o empacotado, o cheiro de porão, a expectativa. O som desta vez era o de uma porta de madeira pesada se abrindo, o rangido longo e lamentoso. A fita que Julian gravara com o nome de Lena permaneceu em sua mesa, um segredo magnético. Ele não tinha como entregá-la. A barreira entre eles, embora permeável a sons e objetos, parecia intransponível para um contato físico. A solução, ele percebeu, não estava em como atravessar o pátio, mas em descobrir a origem das fitas. Precisava encontrar o entregador. Nos dias seguintes, Julian montou uma vigília. Ele ignorou seus arquivos de som e focou sua atenção na entrada de seu prédio. Na terceira noite de espera, ele o viu. O mesmo rapaz jovem, envolto em plástico, fazendo uma entrega em outro andar. Julian desceu as escadas correndo, o coração batendo forte. Ele o abordou no corredor mal iluminado. Com licença, as entregas que você me trouxe, os pacotes com as fitas, de onde elas vêm? O rapaz o olhou com desinteresse, mastigando um chiclete de menta. Não sei, cara. É de um serviço de courrier. Um cliente antigo, paga em dinheiro. Eu só pego o pacote em um endereço e deixo em outro. Que endereço? A voz de Julian era mais urgente do que ele pretendia. O rapaz deu de ombros. Uma loja de reparos na rua Kaito. Lugar velho, cheira a óleo queimado. Loja do Sr. Akiyama. A informação foi uma chave. Rua Kaito, Sr. Akiyama. Julian agradeceu ao rapaz, que apenas acenou e desapareceu na noite chuvosa. No dia seguinte, pela primeira vez em meses, Julian saiu de seu apartamento durante o dia.
A luz do sol, filtrada pelas nuvens cinzentas, feria seus olhos. A cidade, sem o véu da noite e da chuva, parecia mais suja, mais alta, mais real. Ele encontrou a Rua Kaito, um beco estreito que o progresso parecia ter esquecido. E lá estava, Feparus Akiyama. A vitrine estava empoeirada, cheia de rádios velhos, toca-discos quebrados e relógios desmontados. Um sino enferrujado soou quando ele entrou. O ar era denso com o cheiro de solda, poeira e do óleo específico que se usa em mecanismos de precisão. Atrás do balcão, um homem muito velho, com óculos grossos e mãos manchadas de graxa, ergueu os olhos lentamente. Sim? Senhora Akiyama? Julian sentia-se um intruso. Eu recebi umas fitas. Acho que vieram daqui. O velho Akiyama o observou por um longo momento. Seus olhos, ampliados pelas lentes, pareciam ver mais do que Julian mostrava. Às vezes, as coisas precisam ser consertadas, disse o velho a voz rouca como um alto-falante gasto. E às vezes, as pessoas também. Você é o homem do som. Ela é a mulher do tempo. Achei que deveriam ter as peças que faltam. O senhor Akiyama não ofereceu mais explicações. Ele se virou e, de uma prateleira dos fundos, pegou uma caixa de charutos de madeira. Colocou-a sobre o balcão. Dentro não havia charutos, mas uma coleção de pequenas engrenagens de latão, molas delicadas e um maço de fotografias amareladas amarradas com um barbante. O pai dela, Kaito Tanaka, disse o velho, a voz agora mais suave. Ele não era um relojoeiro, era um inventor de sonhos, um poeta mecânico. A história se desenrolou lentamente, na quietude da loja empoeirada. Kaito Tanaka era um gênio, um homem que construía autômatos que não imitavam a vida, mas os sentimentos. Ele construiu uma máquina que podia replicar o som de passos em folhas de vidro, outra que tocava canções de ninar em dentes de vidro rachado. E seu maior projeto, nunca concluído, era um relógio cujo tic-tac imitava o batimento cardíaco humano com todas as suas imperfeições. Ele não se importava com o tempo, continuou Akiyama. Ele se importava com as memórias que o tempo continha. O crime, como Julian começava a entender, não fora um roubo ou uma traição. Fora a banalidade da vida. Kaito Tanaka desenvolveu uma doença que afetava suas mãos, um tremor que o impedia de trabalhar em suas criações delicadas. Frustrado, endividado, ele vendeu suas patentes e suas máquinas para uma grande corporação de brinquedos por uma ninharia. Eles pegaram seus sonhos, simplificaram-nos, produziram-nos em massa e os venderam como novidades baratas. O coração da máquina foi arrancado. Ele não morreu de doença, morreu de um coração partido. Akiyama suspirou, um som cheio de poeira e anos. Lena era apenas uma menina. Ela herdou as mãos dele, a paciência e a tristeza. Ela passou a vida consertando relógios, tentando impor a ordem que o pai dela perdeu. Akiyama havia sido aprendiz de Kaito. Ele se sentia culpado por não ter feito mais. Ele salvou o que pôde. As fitas com as gravações originais dos autômatos, as fotos, algumas peças. Eu vi vocês dois, disse ele, olhando para Julian. Duas almas solitárias presas em seus próprios arquivos. Você, arquivando a morte da cidade, ela, impondo vida a mecanismos mortos. Pensei que as criações de Kaito deveriam pertencer a pessoas que entendem a beleza das coisas quebradas. O mistério não era um mistério, era uma elegia.
Uma história de um amor e de uma perda tão profundos que continuavam a ecoar décadas depois em fitas magnéticas e no coração de uma mulher que consertava o tempo. Julian ficou em silêncio, absorvendo a história. Tudo fazia sentido agora. O suspiro na fita era de Lyra, a esposa de Kaito, a mãe de Lena. O som da porta era a porta da oficina de Kaito. O zumbido era o som de suas máquinas. E o tic-tac irregular era o som do coração do pai dele, uma obra de arte que ele nunca conseguiu terminar. Akiyama balançou a cabeça. Ela sabe que eu tenho coisas do pai dela, mas ela nunca pediu para vê-las. É um santuário doloroso demais para ela visitar. Eu enviei as fitas para você porque você entende a linguagem. Achei que talvez você pudesse construir uma ponte. Ele olhou para a fita que Julian ainda segurava na mão, a que continha o nome de Lena. Você trouxe algo para consertar? Julian colocou a fita sobre o balcão. Depois, abriu uma gaveta e tirou uma última fita de rolo ainda na caixa e uma pequena chave de latão, oxidada pelo tempo. Esta é a última gravação do som do coração mecânico. Ele quase conseguiu. E esta? Ele pousou a chave ao lado da fita. Abre a porta dos fundos da oficina dela. É a mesma oficina do pai dela. Ela nunca trocou a fechadura. O plot twist não era uma revelação chocante, mas um gesto de confiança profundo e confortante. Akiyama não era um manipulador, era um curador, um kintsugi humano, tentando unir duas almas quebradas com o ouro de uma memória compartilhada. Eu não posso construir a ponte por vocês, disse o velho, mas posso dar um material? A sua fita, ele olhou para a gravação de Julian, eu me encarrego. É a primeira peça da ponte que vem do seu lado. O resto depende de vocês. Julian pegou a fita final e a chave. A chave era fria e pesada na mão dele. Era a permissão, o convite. Ele não precisava mais se comunicar através de janelas e sons enigmáticos. A porta estava ali, esperando para ser aberta. Julian voltou para seu apartamento, mas não se sentia mais em um casulo. Sentia-se na antessala de algo importante. A chave de latão estava em seu bolso, um peso constante e real. Ele colocou a fita final, a do coração mecânico, em seu gravador. O som era hipnótico. Era o mesmo tic-tac irregular da primeira fita, mas mais claro, mais complexo. Podia-se ouvir o clique delicado das engrenagens, o zumbido suave de uma mola se desenrolando e, por baixo de tudo, um som ressonante, quase inaudível, como de um pequeno fole empurrando o ar. Era incrivelmente vivo. Era a obra-prima de um homem que tentava recriar a alma com metal e ar. Julian ouviu a gravação inteira. No final, o som não parou abruptamente. Ele apenas desacelerou. O tic-tac ficou mais lento, as pausas mais longas, até se tornar um único e último clique, seguido de um silêncio profundo, o silêncio da criação interrompida. Ele ficou sentado na quietude por um longo tempo. Então, ele se levantou, pegou a chave de latão. Não havia mais hesitação. Ele desceu as escadas de seu prédio e atravessou o pátio chuvoso. A chuva parecia diferente agora. Não uma barreira, mas uma cortina que ele estava prestes a atravessar. Ele parou em frente à porta dos fundos da oficina de Lena. A tinta estava descascada, a madeira gasta. Ele inseriu a chave na fechadura. Ela girou com um clique suave, o som de um mecanismo antigo e bem feito aceitando seu par.
Ele empurrou a porta. O rangido foi exatamente o mesmo da terceira fita. O ar lá dentro cheirava a óleo, metal e ao perfume sutil e floral de Lena. A oficina estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz que entrava da loja da frente. Ela estava lá. Não em sua bancada habitual, mas em um canto, diante de uma máquina complexa e inacabada, coberta por um pano. Akiyama havia entregado a fita de Julian. Ela a segurava na mão. Ela ergueu os olhos quando ele entrou. Não havia surpresa no rosto dela, apenas um reconhecimento silencioso, como se ela o estivesse esperando por muito tempo. O coração, ela sussurrou. A primeira palavra que ele a ouvia dizer. A voz era exatamente o suspiro na fita. Ele parou de bater. Julian se aproximou. Ele olhou para a máquina, o coração mecânico de Kaito Tanaka. E então, ele olhou para Lena. Talvez, disse ele, a voz firme. Ou talvez só precise de um novo relojoeiro. E de alguém para ouvir. O quase encontro, o desejo mal resolvido, a distância, tudo se dissolveu naquele momento. Eles não estavam se completando, estavam pela primeira vez, compartilhando o mesmo espaço, o mesmo silêncio, a mesma tarefa. Tinham uma máquina quebrada para consertar e todo o tempo do mundo para fazê-lo. O espaço da oficina era maior do que parecia do lado de fora. Era um labirinto de bancadas de trabalho, ferramentas penduradas em painéis de madeira escura e prateleiras repletas de caixas rotuladas com a caligrafia precisa de Lena. O cheiro de óleo e metal era mais forte ali, mas misturava-se a algo mais. O odor seco de papel antigo e o perfume quase imperceptível de flores de jasmim que vinham de um pequeno vaso em um canto. Era o mundo dela, a sua arquitetura de silêncio e precisão. Julian não tocou em nada, apenas observou, absorvendo os detalhes. Havia uma ordem meticulosa em tudo. Um lugar para cada pequena engrenagem, cada mola, cada parafuso. Era o oposto do caos controlado de seu próprio estúdio. Lena quebrou o silêncio. Sua voz ainda um pouco hesitante, como um instrumento que não é tocado há muito tempo. A fita que você gravou, o Sr. Akiyama a trouxe. Eu ouvi o meu nome. Ela olhou para ele. E pela primeira vez ele viu seus olhos claramente, sem o filtro da distância e do vidro. Eram de um castanho profundo e continham a mesma paciência de seus movimentos. Eu não sabia como mais me aproximar, admitiu Julian. Eu também não, respondeu ela. Os objetos na janela eram as minhas palavras. Eles ficaram em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente. Não era mais um abismo, mas um terreno comum. A linguagem que haviam construído, feita de sons e objetos, havia cumprido seu propósito. Agora precisavam aprender a falar uma nova língua, mais direta, mas talvez não menos complexa. Lena se virou para o coração mecânico. Meu pai trabalhou nele por 10 anos. Ele queria que o som mudasse, que acelerasse com alegria, que hesitasse com a dúvida. Ele dizia que um coração que bate sempre no mesmo ritmo não está vivo. Ela tirou o pano que cobria a máquina. O mecanismo era uma obra de arte. Uma teia de aranha de fios de latão, engrenagens de prata e pequenos foles de couro. No centro, um pêndulo de cristal oscilava suavemente. Era belo e incrivelmente triste. Eu nunca tive coragem de tocá-lo, confessou Lena.
Tinha medo de quebrar a última coisa que restou dele. Julian se aproximou. Ele olhou para a estrutura, o coração mecânico de Kaito Tanaka, e então ele olhou para Lena. As coisas já estão quebradas, Lena. É por isso que elas são bonitas. É o que as torna reais. As palavras de Julian pairaram no ar, tão tangíveis quanto o cheiro de óleo. Lena olhou para ele e depois para a máquina, como se visse ambos pela primeira vez. Ele tinha razão. Sua vida inteira fora dedicada a consertar o tempo, a restaurar a perfeição. Mas ela havia deixado a criação mais imperfeita e mais humana de seu pai intocada, preservada em sua falha. Por onde começaríamos? A pergunta dela era um sussurro, um convite. Julian não respondeu com palavras. Ele apontou para um pequeno fole de couro que parecia ressecado e rachado. O som do suspiro. O ar. Um coração precisa respirar. Era uma observação técnica, mas carregada de poesia. Lena assentiu, como se ele tivesse verbalizado um pensamento que ela tivera por anos. Ela foi até uma de suas gavetas e voltou com um pequeno frasco de óleo de couro e um pano macio. Ela não começou a trabalhar. Em vez disso, estendeu o frasco a Julian. Foi um teste, um gesto de confiança. Ele aceitou. Suas mãos, acostumadas a botões e cabos, sentiam-se desajeitadas ao lidar com algo tão delicado. Ele umedeceu o pano e, com uma hesitação inicial, tocou o couro ressecado. Foi o primeiro toque dele na máquina, o primeiro toque dele no legado de Kaito. Lena observava cada movimento. Então, ela pegou outro pano e começou a trabalhar no fole ao lado. Suas mãos se moviam com uma perícia inata, mas ela ajustava seu ritmo ao dele. Lado a lado, em silêncio, eles começaram o lento processo de trazer a máquina de volta à vida. As mãos dele se roçaram uma vez, um contato breve e elétrico, de pele contra pele. Nenhum dos dois recuou. Naquele primeiro toque, não apenas no couro, mas um no outro, a distância final entre suas janelas foi finalmente vencida. Não com um grande gesto, mas com a tarefa compartilhada de cuidar de um coração quebrado. Enquanto trabalhavam, os dias se transformaram em um novo tipo de rotina. Julian passava suas noites na oficina com Lena. Ele fechava seu estúdio de som, deixando a cidade e seus ecos para trás, e mergulhava no universo de mecanismos e silêncio dela. A comunicação deles era esparsa, feita de frases curtas e técnicas sobre a máquina. Mas cada palavra estava carregada de um subtexto profundo. Ele aprendeu a linguagem dela, a dos nomes das ferramentas, da tensão das molas, da viscosidade dos olhos. Ela, por sua vez, começou a se interessar pela linguagem dele. "O que você ouve?" ela perguntou uma noite enquanto poliam engrenagens de latão. "Na cidade. O que você procura?" Julian tentou explicar. Falou sobre a alma dos sons, sobre como cada rangido e cada zumbido continham uma história, uma memória prestes a se apagar. Falou sobre a sua necessidade de preservar aquilo que o progresso descartava. Enquanto falava, viu um brilho de compreensão nos olhos dela. Ela entendia. A obsessão dele em preservar os sons moribundos da cidade era o espelho da obsessão dela em preservar a precisão do tempo. Eram ambos curadores de museus de coisas invisíveis. No dia seguinte, ele lhe trouxe um presente, um pequeno gravador digital e um par de fones de ouvido de alta qualidade. "Para você", disse ele, "para que você possa começar o seu próprio arquivo." Lena pegou o gravador, a superfície lisa e moderna, um contraste com as ferramentas antigas de sua oficina. Naquela noite, depois que Julian foi embora, ela ficou acordada, mas não para trabalhar. Ela colocou os fones de ouvido e pela primeira vez realmente escutou sua própria oficina. Ouviu o zumbido sutil da lâmpada, o assentar da madeira do prédio, o som distante da chuva na claraboia. E gravou tudo.
criou a primeira entrada de seu próprio diário de sons. Um diário que não era sobre o passado de seu pai, mas sobre o seu presente silencioso. Um dia, a chuva parou. Como num sonho de um prisioneiro, o céu se abriu em um cinza pálido e a cidade, despida de seu véu de água, pareceu estranha e nua. O silêncio da ausência da chuva era mais alto do que qualquer som que Julian já gravara. Na oficina, a luz que entrava pela claraboia era diferente, mais clara, menos melancólica. Lena parecia sentir a mudança no ar. "Vamos sair", disse ela de repente. Julian ficou surpreso. Sair? Para eles, o mundo existia dentro daquelas 4 paredes, ou entre suas 2 janelas. O mundo exterior era o lugar do qual se escondiam. Para onde? Não sei, ela respondeu com um raro vislumbre de um sorriso. Apenas para fora. Eles saíram pela porta da frente da loja, para a calçada que ainda estava úmida. O ar estava fresco e limpo. A cidade parecia nova. Eles caminharam sem rumo, passando por lojas e cafés, observando as pessoas que, como eles, pareciam estar redescobrindo o mundo sob um céu sem chuva. Eles não conversaram muito. Não precisavam. A experiência compartilhada de ver as cores reais da cidade, de sentir o sol fraco em seus rostos, era uma conversa em si. Eles pararam num pequeno parque que ficava espremido entre 2 prédios altos. As árvores ainda gotejavam e o cheiro de grama molhada era forte. Eles se sentaram num banco. Foi a primeira vez que Julian a viu em plena luz do dia, longe da luz artificial de suas oficinas. Ele viu os finos fios de prata em seu cabelo, as pequenas linhas de expressão ao redor dos seus olhos. Ela era real, mais real do que a silhueta em sua janela jamais fora. Ela se virou para ele e pegou sua mão. O gesto foi simples, natural. "Obrigada", disse ela. "Por quê?" "Por me lembrar que existe silêncio fora da oficina e que existe música fora das fitas." Naquele parque, cercados pelo zumbido suave da cidade que despertava, eles não eram mais o homem do som e a mulher do tempo. Eram apenas Julian e Lena, e a pausa da chuva parecia uma promessa de que outros céus eram possíveis. A trégua da chuva durou apenas um dia. Na noite seguinte, a água voltou, um tamborilar familiar contra os vidros. Mas algo havia mudado. A chuva não parecia mais uma prisão, mas um pano de fundo, a trilha sonora das suas vidas. Eles estavam de volta na oficina, trabalhando no coração mecânico. Estavam perto de terminar a restauração física. Todas as peças haviam sido limpas, lubrificadas, reparadas. O próximo passo seria tentar dar corda, ver se o mecanismo voltaria a se mover. A tensão no ar era palpável. "E se não funcionar?" perguntou Lena, a voz traindo um nervosismo que ela raramente demonstrava. "Então nós tentamos de novo", respondeu Julian. "Ou construímos algo novo a partir das peças." Ele estava olhando para um conjunto de engrenagens quando ela falou novamente, a voz tão baixa que ele quase não a ouviu. "Eu roubei uma coisa dele. Do meu pai." Julian parou o que estava fazendo e se virou para ela. Lena não estava olhando para ele, mas para uma pequena caixa de madeira em sua bancada, uma que ela nunca vira abrir. Antes dele vender tudo, na última noite em que esteve na oficina, ele me mostrou o coração mecânico. Ele deu corda e funcionou por quase 1 minuto. O som era o som mais vivo que eu já ouvi. Mas havia uma peça, uma única engrenagem de escape feita de safira, que ele dizia que era a alma da máquina.
a peça que criava a hesitação, a arritmia. Naquela noite, quando ele não estava olhando, eu atirei. Ela abriu a caixa. Dentro, sobre um pedaço de veludo preto, estava uma minúscula engrenagem de um azul profundo e translúcido. Eu não queria que ninguém a tivesse. Achei que se eu guardasse a alma, a máquina nunca poderia pertencer de verdade a mais ninguém. Mas ao fazer isso, eu a quebrei. Fui eu quem o quebrei. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela eram silenciosas. O crime na história não foi o de Kaito, nem da corporação, nem de Akiyama. Foi um ato de amor possessivo de uma criança que não queria perder o pai. Um ato que a assombrava desde então. Julian se aproximou e, com a ponta dos dedos, tocou uma pequena engrenagem de safira. Depois, gentilmente, tocou o rosto de Lena, enxugando uma de suas lágrimas. Você não a quebrou. Você a salvou. As palavras de Julian, "Você a salvou", ecoaram na oficina. Lena ergueu os olhos, a confusão misturada com um alívio incipiente. Ele pegou a pequena engrenagem de safira da caixa. A gema era fria e perfeitamente lisa ao toque. Ele estava vendendo tudo. Se você não a tivesse tirado, ela teria ido com o resto. Teria sido desmontada, analisada, copiada em plástico e produzida em massa. Você não roubou a alma da máquina, Lena. Você a protegeu. Você fez exatamente o que um bom curador faria. A perspectiva dele era uma lente nova sobre uma memória antiga e dolorosa. Ela nunca havia pensado daquela forma. Para ela, seu ato fora um segredo, uma traição. Para ele, fora um ato de preservação. Ele estendeu a mão com a engrenagem para ela. E agora, acho que está na hora de devolvê-la. Com as mãos ainda um pouco trêmulas, Lena pegou a pequena safira azul. Juntos, eles se debruçaram sobre o coração mecânico. Ela, com seu conhecimento íntimo do design de seu pai, sabia exatamente onde a peça se encaixava. Era um espaço minúsculo, quase invisível, no coração do mecanismo. Com uma pinça delicada, ela guiou a engrenagem para o seu lugar. Houve um clique suave e satisfatório quando ela se assentou. A máquina, que antes parecia uma bela concha vazia, agora parecia completa. Havia uma nova profundidade nela, um ponto de cor e luz em seu centro. Eles não tentaram dar corda naquela noite. O ato de devolver a alma era o clímax, era o suficiente. Eles se sentaram em silêncio, lado a lado, apenas olhando para a máquina completa. A chuva lá fora parecia lavar décadas de poeira e culpa. Naquela noite, Lena não consertou apenas uma máquina. Com a ajuda de Julian, ela começou a consertar a si mesma. E Julian, o arqueólogo de sons perdidos, percebeu que o som mais importante que ele já ajudara a restaurar era o de um silêncio em paz consigo mesmo. Eles deixaram a máquina descansar por um dia inteiro, como se permitissem que a alma se acostumasse novamente ao seu corpo mecânico. A atmosfera na oficina era de uma calma expectante. Noite seguinte, eles se posicionaram diante dela. A chuva havia amenizado para uma garoa fina e a cidade parecia distante. "Você quer fazer isso?" perguntou Julian, a voz suave. Lena balançou a cabeça. "Nós, juntos." Havia uma pequena manivela de latão na lateral da máquina, usada para dar corda. Eles colocaram suas mãos sobre ela, a dele cobrindo a dela. A sensação de sua pele, quente e viva, contra o metal frio, era o resumo de sua jornada. Lentamente, juntos, eles giraram a manivela.
O som das molas internas se tensionando era um gemido baixo. A máquina despertando de um longo sono. Eles deram corda até sentirem a resistência máxima. E então eles esperaram. Por um segundo, nada aconteceu. O silêncio era absoluto. E então veio o primeiro som. Um clique. O pêndulo de cristal começou a oscilar. E então, outro clique. Tique. Uma pausa. Tic-tac. Tique. Era ele, o coração mecânico. Irregular, hesitante, perfeitamente imperfeito. O som da Safira fazendo seu trabalho, introduzindo a falha que criava a vida. Era mais claro, mais ressonante do que na fita. Estava vivo. Lena levou a mão à boca, seus olhos marejados de novo. Mas desta vez as lágrimas eram de uma alegria avassaladora. Julian não olhava para a máquina. Olhava para ela. Para o rosto dela, iluminado pela luz da lâmpada, transfigurado pela maravilha. O tic-tac encheu a oficina. Um batimento cardíaco para o espaço que antes só continha silêncio e memória. Era o som do passado sendo honrado e do presente começando. Julian estendeu a mão e desligou a pequena lâmpada da bancada. A oficina mergulhou na penumbra, iluminada apenas pelo brilho dos neons que entrava pela vitrine. Mas o som continuou, forte e claro, na escuridão. Um coração batendo para eles na noite chuvosa. O coração mecânico se tornou o centro da oficina. Eles não o deixavam funcionando constantemente. Davam-lhe corda todas as noites como um ritual. Ouviam seu batimento por 1 hora e depois o deixavam descansar. O som mudou a forma como Julian ouvia o mundo. Agora, ele ouvia os ritmos irregulares em tudo. No gotejar da chuva, nos motores dos carros, no padrão de passos na calçada. Ele percebeu que a perfeição era uma ilusão e que a verdadeira beleza estava na arritmia, na falha, na hesitação. Inspirado, ele teve uma ideia. Ele trouxe seu equipamento de gravação para a oficina de Lena. "O que você vai fazer?" perguntou ela. "Vou dar um presente à cidade", respondeu ele. Ele colocou um microfone perto do coração mecânico, capturando seu som com uma clareza cristalina. Então, ele abriu a janela dos fundos da oficina, a que dava para o pátio que ele conhecia tão bem. Ele começou a michar. Pegou o som do coração mecânico e o entrelaçou com os sons que ele gravara por anos. O tic-tac irregular tornou-se a linha base rítmica para uma sinfonia urbana. O clique de um elevador Otis se tornou a percussão. O lamento de uma sirene antiga se tornou a melodia. O zumbido de um neon se tornou a harmonia. E por cima de tudo, ele adicionou o som da chuva constante. Lena observava, fascinada, enquanto ele tecia os sons, criando uma peça de música que era ao mesmo tempo mecânica e orgânica, melancólica e esperançosa. Era a canção de ninar da cidade, a sua verdadeira melodia. Quando terminou, ele não aguardou para si. Ele a tocou, em um volume baixo, mas audível, para o pátio. O som flutuou pela noite, uma oferenda para janelas adormecidas, para as escadas de incêndio enferrujadas, para o asfalto molhado. Era a forma de Julian dizer adeus ao seu antigo projeto. Ele não precisava mais arquivar a morte da cidade. Ele havia aprendido a compor sua vida. Enquanto a sinfonia urbana flutuava pelo pátio, Julian e Lena ficaram parados junto à janela, olhando para o apartamento dele do outro lado. A janela estava escura. O posto de observação, o ninho do arqueólogo, estava vazio. "É estranho", disse Julian, "olhar para lá daqui." "O mundo parece diferente deste lado do vidro", concordou Lena. Então ela se virou, foi até sua bancada e voltou com algo na mão.
era o pequeno relógio de pulso de prata que ela havia colocado na janela há semanas, aquele que estava parado nas 11h43. Ela o abriu e, com uma de suas ferramentas, deu-lhe corda. Os ponteiros começaram a se mover. O tempo, que ela havia congelado, estava correndo novamente. Ela estendeu o relógio para Julian. Acho que isto pertence a você agora, para marcar o novo tempo. Ele pegou o relógio. O metal estava quente do calor da mão dela. Era pesado, real. Ele olhou para o rosto de Lena, para os olhos dela que não continham mais a sombra da tristeza, mas uma luz calma e constante. Ele não a beijou. O momento não pedia isso, pedia algo mais profundo. Ele pegou a mão dela e a levou até o coração mecânico, que ainda batia seu ritmo irregular na penumbra. Colocou a mão dela sobre o mecanismo e a sua por cima. Eles podiam sentir a vibração suave da máquina, a sua pulsação viva. Naquele momento, o círculo se completou. A fita anônima, a melodia quebrada, a chave, a confissão, a alma de Safira, tudo os havia levado até ali. Duas pessoas que viviam em mundos de silêncio e ecos, que haviam aprendido a consertar não apenas máquinas, mas uma a outra. O som do coração mecânico e o som da chuva se misturaram. O ritmo constante do mundo e o ritmo imperfeito deles. E eles não precisavam de mais nada. Passaram-se meses. A oficina de Lena não era mais apenas um lugar de reparos, mas um estúdio. Um estúdio de som e de tempo. Eles não consertavam mais apenas relógios antigos. Começaram a construir suas próprias criações. Pequenos autômatos sonoros inspirados nos desenhos de Kaito, mas com a sua própria assinatura. Julian trazia os sons, gravados de fontes inesperadas, o zumbido das asas de uma abelha, o som de gelo rachando em uma poça, e Lena construía os mecanismos para replicá-los e transformá-los. O coração mecânico permanecia no centro de tudo, não como uma relíquia, mas como um maestro silencioso da orquestra deles. Um dia, o Sr. Akiyama os visitou. Ele entrou na oficina, os olhos velhos brilhando ao ver o lugar cheio de uma nova vida. Ele olhou para as novas criações, ouviu os sons estranhos e maravilhosos que elas produziam. Ele se aproximou de Lena e Julian, que trabalhavam lado a lado em uma nova peça. Kaito não queria recriar o mundo, disse o velho, a voz rouca de emoção. Ele queria criar novos sentidos para ouvi-lo. Parece que vocês conseguiram. Naquela noite, depois que Akiyama foi embora, Julian estava ajustando um microfone perto de uma de suas novas criações, uma que produzia um som como de areia cantando no deserto. Lena estava ao seu lado, soldando uma conexão delicada. De repente, ela parou e colocou a mão sobre a barriga. Ela olhou para Julian e em seus olhos havia uma expressão de espanto e maravilha. Julian, ela sussurrou. Acho que temos um novo som para gravar. Ele desligou o equipamento. A oficina ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac suave e regular do coração mecânico. E nesse silêncio, Julian se ajoelhou e encostou o ouvido suavemente onde a mão dela estava. Ele fechou os olhos e escutou. E no fundo, muito no fundo, sobre o som da chuva e o som da cidade e o som das máquinas, ele pôde ouvir o mais antigo e o mais perfeito de todos os sons irregulares, o batimento de um novo coração. A notícia de um novo coração batendo mudou a topografia de seus dias. O futuro, que antes era uma abstração medida em mecanismos e fitas magnéticas, tornou-se algo corporal e iminente. A oficina, que fora um refúgio e um estúdio,
começou a parecer pequena demais para conter a vida que se expandia. A loja da frente, que Lena sempre mantivera como uma fachada funcional para o seu trabalho de reparos, estava empoeirada e negligenciada. "Precisamos de mais luz", disse Lena um dia, olhando para o espaço sombrio. Não era apenas uma observação prática, era uma declaração de intenções. No fim de semana seguinte, eles começaram o trabalho. Esvaziaram as prateleiras de relógios velhos e peças sobressalentes, lixaram o chão de madeira escura, revelando os veios claros por baixo. Pintaram as paredes não de branco estéril, mas de um tom quente de creme que parecia absorver e refletir a luz. Julian, usando suas habilidades de arquivista, catalogou e organizou o antigo estoque de Lena, criando um sistema de armazenamento limpo e eficiente nos fundos. Enquanto trabalhavam, a poeira dançava nos raios de sol que agora entravam pela vitrine limpa. O cheiro de tinta fresca e madeira lixada misturou-se ao odor familiar de óleo e metal. Eles transformaram a loja não em um espaço comercial, mas em uma espécie de galeria. Nas paredes, em vez de relógios para venda, eles penduraram algumas das fotografias amareladas de Kaito Tanaka e seus autômatos. No centro do espaço, sobre um pedestal simples, colocaram uma de suas criações sonoras. A loja da frente deixou de ser uma barreira entre a oficina e a rua. Tornou-se uma antecâmara, um lugar de transição entre o mundo exterior e o universo íntimo que haviam construído. Era um convite, uma forma de dizer ao mundo que eles não estavam mais se escondendo. Estavam prontos para deixar a luz entrar. A notícia da transformação da loja e da gravidez de Lena se espalhou lentamente pela vizinhança, como a umidade que se infiltra nas paredes. Um dia, enquanto arrumavam a vitrine, uma figura parou do lado de fora. Julian o reconheceu vagamente de suas noites de observação. Jonas, um corretor de imóveis de uma rua próxima. Um homem cujo rosto parecia perpetuamente tenso. Era ele quem, anos antes, havia liderado a acusação informal contra Kaito Tanaka, chamando-o de sonhador irresponsável e espalhando rumores sobre suas dívidas. Ele entrou na loja, o som de seus sapatos caros estranhamente alto no espaço silencioso. "Ouvi dizer que vocês limparam o lugar." A voz dele era cética, avaliadora. Ele olhou ao redor, os olhos pousando na fotografia de Kaito. "Tentando vender a nostalgia agora?" Lena, que estava nos fundos, aproximou-se calmamente. Ela não demonstrou raiva nem medo. "Não estamos vendendo nada, Jonas. Estamos apenas abrindo as janelas." Jonas deu uma risada curta e sem humor. "Meu pai perdeu dinheiro com o seu. Ele investiu no coração mecânico, um monte de lixo inútil." Não era inútil. A voz de Julian era baixa, mas firme. Era bonito. Ele caminhou até o coração mecânico, que estava em seu lugar de honra na oficina, visível da loja. Ele deu corda. O tic-tac irregular e hesitante preencheu o silêncio. Jonas ouviu, o rosto contraído. O som parecia perturbá-lo, como uma melodia que ele não conseguia entender. Por um instante, a couraça de sua certeza pareceu rachar. Ele viu a mão de Lena repousando sobre a barriga. Viu a calma nos olhos de Julian. Viu um mundo que ele não compreendia. Um mundo onde o valor não era medido em dinheiro ou sucesso, mas em beleza e imperfeição. Ele não disse mais nada. Apenas se virou e saiu da loja, o som de seus passos apressados desaparecendo na rua. Ele não fora derrotado, fora apenas confrontado com uma linguagem que ele não falava. E isso, de alguma forma, era uma vitória muito mais silenciosa e profunda.
A visita de Jonas, em vez de perturbá-los, solidificou algo entre eles. Perceberam que o mundo exterior, com seus julgamentos e sua lógica rígida, não tinha mais poder sobre eles. O universo deles era autossuficiente. Inspirados, eles decidiram construir algo novo, algo para o futuro. Uma canção de nanar, disse Lena, mas uma que não seja triste. Eles começaram a trabalhar em um novo autômato. Seria uma caixa de música, mas diferente de qualquer outra. Julian passou dias gravando sons suaves e reconfortantes. O ronronar de um gato, o som do vento passando por folhas de bambu, a risada baixa de Lena. Ele processou esses sons, transformando-os em notas puras e harmônicas. Lena, por sua vez, projetou e construiu o mecanismo. Não era um cilindro com dentes, mas um sistema complexo de pequenos martelos acolchoados que batiam em barras de vidro de diferentes comprimentos, cada uma afinada para corresponder a uma das notas de Julian. A caixa em si era feita de madeira de bordo, clara, lisa e quente ao toque. O trabalho era intrincado e exigia uma sincronia perfeita. Julian definia a melodia e o ritmo e Lena construía a máquina para executá-los. Era a síntese de seus dois mundos. Depois de semanas de trabalho, a canção de nanar mecânica ficou pronta. Quando eles deram corda pela primeira vez, o som que emergiu era etéreo. Era uma melodia que parecia ao mesmo tempo familiar e completamente nova. Era o som da calma, da segurança, do amor. Eles a colocaram em uma prateleira acima da bancada onde o bebê um dia dormiria. Não era um brinquedo, era um guardião. Um feitiço mecânico para proteger os sonhos, construído por um homem que colecionava sons e uma mulher que consertava o tempo. Conforme a gravidez de Lena avançava, os ritmos de seus dias mudavam. Ela trabalhava menos, passava mais tempo sentada, ouvindo os sons da oficina e da cidade. Julian assumiu mais tarefas, sua presença na loja e na oficina tornando-se uma constante e tranquila. Ele aprendeu a consertar os relógios mais simples, liberando Lena para se concentrar em seu bem-estar. Uma manhã, Julian chegou e encontrou algo diferente. A porta da frente da loja, que ele normalmente abria com sua própria chave, já estava destrancada. E na fechadura do lado de dentro estava a chave de Lena. Ele entrou e a encontrou na pequena cozinha dos fundos, preparando um chá. "Você deixou a chave na porta", disse ele preocupado. "Eu sei", respondeu ela sorrindo. "É para você." Ele não entendeu. "Eu já tenho uma chave." "Não, você tem a chave da loja. Esta é a chave de casa." A distinção era sutil, mas imensa. A chave da loja era para o trabalho, para o espaço compartilhado. A chave de casa era para a vida, para a família, para o futuro. Era a forma silenciosa de Lena de dizer que aquele lugar não era mais só dela e que ele não era mais um visitante, mesmo que um permanente. Ele era parte do tecido do lugar. Ele tirou sua própria chave do bolso e a colocou sobre o balcão. Pegou a chave que estava na porta. Era idêntica, mas parecia diferente em sua mão. Tinha mais peso. Ele a colocou no bolso, sentindo o metal quente contra a pele. Naquele dia, ele não ia embora ao anoitecer. Ele ficou e, pela primeira vez, trancou a porta por dentro, com a chave que agora era de ambos. O som do ferrolho se encaixando foi um clique final e definitivo. O som de duas vidas se tornando uma. Poucas semanas antes do nascimento do bebê, o Senhor Akiyama fez uma visita surpresa.
Ele não trazia fitas ou peças de máquinas. Trazia um grande pacote plano, embrulhado em papel pardo simples. Um presente para o novo inventor, disse ele, com um brilho nos olhos. Eles desembarulharam o pacote na grande mesa de trabalho. Dentro havia uma moldura de madeira escura, e sobre o vidro não havia uma pintura ou uma fotografia, havia uma patente. O documento original, amarelado e com selos oficiais da invenção do coração mecânico de Kaito Tanaka. Como você conseguiu isso? Perguntou Silas, espantado. Pensei que a corporação tivesse ficado com tudo. Akiyama sorriu um sorriso astuto, cheio de segredos. A corporação ficou com cópias e com os direitos comerciais, mas o homem que assinou os papéis, o burocrata, cometeu um erro. Ele esqueceu de pedir o documento original da patente principal. Kaito o guardou e antes de morrer ele me deu. Ele disse: guarde a prova de que o sonho foi real. O criminoso sensível, o velho aprendiz, havia guardado seu maior segredo para o final. Ele não havia apenas preservado os sons e as memórias, ele havia preservado a prova da genialidade de seu mestre. Era o elo perdido, a peça final do quebra-cabeça. O nome dele, Kaito, está neste documento, disse Akiyama, tocando o vidro. Mas a alma dele está naquela máquina, e o futuro dele, ele olhou para a barriga de Lena, está quase chegando. Acho que agora a história está completa. Eles penduraram a patente na parede da oficina ao lado das fotografias de Kaito. O documento, com sua linguagem técnica e seus desenhos precisos, parecia conversar com a máquina pulsante. Era a união da ideia e da forma, do sonho e da realidade. O legado de Kaito não estava mais em fragmentos, mas reunido, completo e pronto para ser passado adiante. Os últimos dias foram de uma quietude expectante. A oficina estava limpa, as ferramentas guardadas. A canção de ninar mecânica esperava em sua prateleira. O coração mecânico batia o seu ritmo constante e reconfortante. Julian e Lena passavam a maior parte do tempo na sala da frente, agora um espaço luminoso e arejado, lendo ou apenas ouvindo a cidade. Julian havia montado um pequeno sistema de som e tocava as suas sinfonias urbanas em um volume muito baixo, um murmúrio de fundo que se misturava aos sons da rua. Ele havia parado de gravar novos sons. Sua busca pelo efêmero havia terminado. Ele encontrara o que procurava, não em um eco moribundo, mas em uma vida prestes a começar. Lena estava sentada em uma poltrona perto da janela, o sol da tarde iluminando o seu rosto. Ela tinha os olhos fechados, uma mão sobre a barriga, a outra segurando a de Julian. Está quieto, ela sussurrou. Julian sabia do que ela estava falando. Não era o silêncio da cidade ou da oficina, era o silêncio interior, um momento de calma profunda antes de uma grande mudança. É o silêncio antes do som, respondeu ele, o melhor tipo de silêncio. Ele se inclinou e encostou a cabeça na barriga dela, como fizera da primeira vez. Ele ouviu o batimento cardíaco dela, forte e constante, e por baixo, muito, muito fraco, ele ouviu o outro, mais rápido, mais frenético. 2 corações, 2 melodias batendo em uma harmonia complexa e perfeita. Ele não precisava de um microfone para capturar aquele som. Ele o gravou diretamente em sua memória, o arquivo mais precioso que ele já possuíra. Naquele momento, ele não era mais um arqueólogo de sons perdidos. Ele era o guardião de um som que estava apenas começando a sua história. E ele sabia que seria a mais bela sinfonia de todas.
O trabalho de parto começou no meio da noite, anunciado não por um grito, mas por um suspiro. O mesmo suspiro da primeira fita, mas desta vez não era um eco de memória. Era um sopro de vida iminente. Julian a levou para o hospital, um lugar de um branco ofuscante e bipes rítmicos e perfeitos que o deixavam nervoso. A chuva batia contra as janelas do hospital, um som familiar em um mundo estranho. As horas que se seguiram foram um borrão de tempo distorcido, de dor e de uma força que Julian nunca imaginara que Lena possuísse. Ele ficou ao lado dela o tempo todo, sua mão segurando a dela, sua presença uma âncora silenciosa. E então, no meio da madrugada cinzenta, um novo som encheu o quarto. Um choro. Forte, exigente e incrivelmente vivo. Era um som que ele nunca tentaria gravar, pois sabia que nenhuma fita magnética poderia conter sua magnitude. Era um menino. Saudável, barulhento e perfeito em sua imperfeição. A enfermeira o colocou nos braços de Lena. Ela o olhou, o rosto cansado transfigurado por um amor avassalador. Julian se aproximou, olhando para o pequeno rosto enrugado. Ele estendeu um dedo e tocou a mão minúscula que se fechou em torno dele com uma força surpreendente. Já pensaram em um nome? Perguntou a enfermeira. Lena olhou para Julian, seus olhos cheios de lágrimas e de uma certeza tranquila. Ela não precisava perguntar. Eles já sabiam. Kaito, disse Lena, a voz embargada. O nome dele é Kaito. E ao dizer o nome, o ciclo se completou. O inventor de sonhos, o poeta mecânico, não era mais uma memória ou um fantasma. Ele era uma promessa, uma nova vida que carregaria seu nome não como um fardo do passado, mas como uma canção para o futuro. Voltaram para casa em um dia de sol pálido. A ruela parecia a mesma, mas para eles o mundo inteiro havia mudado de cor. A oficina, ao entrarem, estava silenciosa. O coração mecânico havia parado. Eles se esqueceram de dar corda. Mas o silêncio não era vazio. Estava cheio da presença adormecida do pequeno Kaito em seus braços. Lena o levou para o pequeno quarto que haviam preparado e o deitou no berço. Julian foi até a prateleira e pegou a canção de ninar mecânica, a caixa de madeira de bordo que eles haviam construído juntos. Com um cuidado infinito, ele deu corda. A melodia etérea começou a flutuar pelo quarto. As notas, feitas do ronronar de um gato e do riso de Lena, encheram o espaço com uma calma palpável. O bebê, que começara a se agitar, relaxou ao som, seus pequenos punhos se abrindo. Julian e Lena ficaram lado a lado olhando para o filho, ouvindo a canção de ninar que era a síntese de sua história. Naquele momento, Julian percebeu a verdadeira natureza de seu trabalho. Ele não era um arquivista. Ele era um compositor. E Lena não era uma relojoeira. Era uma inventora. Juntos, eles não haviam apenas consertado uma máquina antiga. Eles haviam construído uma família. A melodia da caixa de música terminou com uma nota suave e longa que pairou no ar antes de desaparecer. No silêncio que se seguiu, o único som era a respiração suave do bebê. Era o som mais perfeito que Julian já havia ouvido. A vida com o pequeno Kaito estabeleceu novos ritmos. Os dias e as noites se fundiram em um ciclo de mamadas, trocas e momentos de uma quietude exausta e feliz. A oficina tornou-se menos um local de trabalho e mais o coração da casa. Amigos, os poucos e bons que eles tinham,
começaram a aparecer. O senhor Akiyama vinha uma vez por semana, trazendo doces e inspecionando o progresso do bebê com o olho de um mestre artesão avaliando sua melhor obra. Ele não falava muito, mas sentava-se em uma cadeira no canto, observando a nova dinâmica, um sorriso satisfeito em seu rosto enrugado. O saxofonista, cujo nome eles descobriram ser Kenji, apareceu um dia, tímido, trazendo um pequeno chocalho de prata. Ele não tocou para eles, mas contou histórias da arruela, de como os novos donos da antiga cozinha de Mallory estavam fazendo sucesso com seus pratos exóticos. O rapaz do courier, que agora fazia entregas para toda a rua, sempre parava para espiar o bebê, deixando um chiclete de menta no balcão como uma oferenda desajeitada. A arruela, antes um pano de fundo para a solidão deles, tornara-se uma comunidade. Suas vidas, antes isoladas, agora estavam entrelaçadas com as dos outros, de uma forma simples e natural. Uma noite, enquanto Lena amamentava Kaito e Julian e Kenji conversavam em voz baixa, o coração mecânico começou a desacelerar, seu tic-tac ficando mais espaçado. "Precisa de corda", disse Kenji. Julian sorriu. "Não. Ele só está se ajustando a um novo ritmo da casa. Eles não precisavam mais do batimento constante da máquina. Eles tinham o batimento real de uma nova vida, de uma família e de uma comunidade que se formara em torno deles, silenciosamente, como a chuva que ainda caía, constante e confortante, do lado de fora." Um ano se passou. O pequeno Kaito já engatinhava pela oficina. Seus sons de exploração, o bater de um brinquedo na madeira, suas risadas súbitas, tornando-se a nova trilha sonora do lugar. A loja da frente havia se tornado um ponto de encontro para os vizinhos, um lugar para tomar um chá e conversar. Julian e Lena não construíram mais nenhuma máquina complexa. Eles passavam o tempo brincando com o filho, ensinando-o sobre os sons e as texturas do mundo. Numa tarde chuvosa, Julian estava em seu antigo estúdio, que ele agora usava apenas para ouvir música. Ele encontrou uma de suas velhas fitas de rolo, ainda na caixa, virgem, uma fita em branco. Ele a pegou e levou para Lena. Ela estava sentada no chão da oficina, mostrando a Kaito como duas engrenagens se encaixavam. "O que vamos gravar nisto?" perguntou ele, mostrando-lhe a fita. Lena olhou para a fita, depois para o filho e depois para Julian. Um sorriso iluminou seu rosto. Ela não precisava de palavras. Julian entendeu. Ele montou seu equipamento não para capturar um som específico, mas para capturar a vida como ela era. Ele ligou o gravador e o deixou funcionando. A fita começou a girar, registrando tudo. O som da chuva lá fora, o tic-tac suave do coração mecânico em um canto, as risadas de Kaito, a voz de Lena cantando uma canção sem palavras, o som da respiração de Julian. Não era uma sinfonia composta, era uma paisagem sonora, a paisagem sonora de um dia comum e perfeito. Eles não sabiam para quem era a gravação, talvez para Kaito quando crescesse, talvez para eles mesmos quando ficassem velhos, ou talvez fosse apenas para o universo. Uma prova de que, mesmo em uma cidade de chuva e neon, entre ecos de solidão e mecanismos quebrados, era possível construir algo inteiro, algo que não precisava de conserto, algo que simplesmente era. E o som da fita girando, gravando o silêncio preenchido deles, era o mais reconfortante de todos. O pequeno Kaito crescia em uma paisagem sonora. Seus primeiros brinquedos não eram chocalhos de plástico, mas engrenagens de madeira lisas e o som suave da canção de ninar mecânica. Ele aprendia o mundo não apenas com os olhos, mas com os ouvidos e as mãos. Sua primeira palavra não foi mamãe ou papai,
Numa tarde, enquanto Julian o segurava no colo, perto do coração mecânico, o bebê estendeu a mãozinha em direção à máquina pulsante e, com uma clareza surpreendente, disse: Tique. A palavra, pequena e perfeita, pairou no ar da oficina. Lena, que estava trabalhando em sua bancada, parou e se virou, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Não foi um som imitado, foi uma palavra com intenção. O bebê olhou para a máquina, depois para os pais e repetiu, mais alto: Tique. Era como se ele tivesse nomeado o sol, a lua, o centro de seu pequeno universo. Naquele momento, Julian e Lena entenderam. O legado de seu avô não era um fardo ou uma memória a ser preservada. Era a primeira língua de seu filho, a linguagem da mecânica, do ritmo, da beleza na imperfeição. Naquela noite, Julian não gravou a cidade. Ele apontou o microfone para o berço e gravou o som de seu filho adormecendo, os pequenos suspiros e, entre eles, o murmúrio ocasional e sonolento de sua primeira palavra. Tique. Era o início de um novo arquivo, um que não olhava para o passado, mas registrava o desabrochar de um futuro. O tempo continuou a fluir não mais como um mecanismo quebrado, mas como um rio calmo. A loja, com a sua nova luz e as fotos de Kaito Tanaka, tornou-se um ponto de referência tranquilo na ruela. Um dia, a porta se abriu e Jonas entrou. Sua presença não era mais carregada de eletricidade da raiva, mas de uma hesitação adjacente. Ele não olhou para Julian ou Lena, mas para o pequeno Kaito, que estava sentado no chão, tentando encaixar duas grandes engrenagens de madeira. Jonas observou por um longo momento. Então, sem dizer uma palavra, ele se aproximou e colocou uma pequena caixa de veludo desbotado sobre o balcão. Isto era da mãe dela, de Lyra, disse ele, a voz baixa, quase um pedido de desculpas. Estava no fundo de uma gaveta do meu pai. Acho que o lugar é aqui. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e saiu, a porta se fechando suavemente. Lena se aproximou do balcão e abriu a caixa. Dentro não havia uma joia. Havia uma pequena bailarina de porcelana com um braço quebrado e um pequeno rolo de papel amarrado com uma fita de seda. Julian se juntou a ela enquanto ela desenrolava o papel. Era uma partitura, escrita à mão, com uma caligrafia delicada. O título era Canção de Ninar para um Coração de Vidro. Era a melodia da caixa de música quebrada, a da segunda fita, a melodia triste e desafinada. Mas ali no papel, as notas estavam claras, inteiras e incrivelmente belas. Jonas não trouxe apenas um objeto. Ele trouxe uma peça que faltava, uma harmonia perdida. Foi sua forma de trégua, sua própria silenciosa tentativa de kintsugi. A descoberta da partitura de Lyra abriu uma nova porta para o passado. Lena, que sempre conhecera a mãe através das memórias de outros e do suspiro em uma fita, agora tinha um pedaço de sua alma em suas mãos. Naquela noite, depois que o pequeno Kaito adormeceu, ela e Julian vasculharam o que restava das posses de Lyra, guardadas em uma velha mala de viagem no sótão. Entre lenços de seda e cartas de seu pai, encontraram um pequeno diário de capa de tecido. Não era um diário de eventos, mas de fragmentos. Poemas curtos, observações sobre a cor da chuva, desenhos de nuvens. E entre as páginas, mais música. Pequenos trechos de melodia, ideias musicais anotadas apressadamente como se tentassem capturar algo antes que se dissolvesse. Lyra não era apenas a esposa do inventor. Ela era uma artista por direito próprio, uma compositora silenciosa, uma poeta do cotidiano. Seu suspiro na fita
não fora apenas o som de sua respiração, fora o som de sua inspiração, a pausa antes da criação. Julian pegou o diário com a reverência de quem toca um artefato sagrado. Ele se sentou ao piano elétrico que mantinha em um canto e, com uma delicadeza infinita, começou a tocar as melodias que encontrava nas páginas. A oficina se encheu com a música de lira. Eram peças melancólicas, mas cheias de uma beleza translúcida, como o som de vidro ao sol. Lena sentou-se ao lado dele, ouvindo a voz de sua mãe pela primeira vez, não em palavras, mas em notas. A história da família Tanaka não era apenas sobre um gênio e sua filha. Era sobre um dueto. Um dueto que havia sido interrompido e que agora, uma geração depois, finalmente encontrava seu eco. A saúde do Sr. Akiyama começou a declinar, como um de seus velhos rádios cujas válvulas se apagam lentamente. Ele já não ia mais à sua loja de reparos, mas Julian e Lena o visitavam em seu pequeno apartamento acima dela, levando o chá e o pequeno Kaito, cuja presença sempre trazia um brilho aos olhos do velho. Numa tarde de outono, quando as olhas da única árvore da ruela se amontoavam nas calçadas molhadas, Akiyama o chamou. Seu quarto estava mergulhado na penumbra, cheirando a cânfora e a uma vida inteira de poeira e óleo. Está na hora de fechar a loja, disse ele, a voz um sussurro rouco. Não tenho mais mãos para os concertos. Ele estendeu a Julian um grande e pesado molho de chaves. É seu, tudo. As ferramentas, as peças, os rádios quebrados, a história. Julian hesitou. Nós não podemos aceitar. Não é um presente, é uma transferência de custódia. Akiyama insistiu. Alguém precisa cuidar das coisas quebradas. E vocês dois, vocês são os melhores que eu conheço. Seu olhar se fixou em Lena. Seu pai ficaria orgulhoso. Não pelas máquinas, por você. Você consertou o coração dele. Uma semana depois, o Sr. Akiyama partiu em silêncio, como um som que finalmente se desvanece no chiado de fundo. Eles não sentiram uma tristeza aguda, mas uma gratidão profunda. O velho guardião não os deixara um fardo, mas um legado. A loja de reparos, com suas prateleiras cheias de histórias inacabadas, era agora parte do universo deles. Uma nova biblioteca de ecos para eles explorarem e talvez, um dia, darem uma nova voz. A herança da loja de Akiyama deu a Julian e Lena uma ideia. O seu próprio espaço já era uma espécie de galeria, mas agora eles tinham o material e o dever para criar algo mais. Eles não queriam vender ou consertar para o público. Queriam compartilhar. Decidiram transformar a loja de Akiyama e a sua própria em um único espaço interligado, o Museu da Mecânica Poética. Um lugar dedicado não apenas à obra de Kaito, mas ao espírito por trás dela. A beleza da imperfeição, a música do cotidiano, a poesia dos mecanismos. Passaram meses trabalhando no projeto. Julian usou sua perícia em áudio para criar paisagens sonoras para cada sala, usando sons dos próprios autômatos. Lena restaurou as criações mais antigas de pai não para que funcionassem perfeitamente, mas para que contassem sua história. Criaram exposições interativas. Uma delas permitia que os visitantes compusessem suas próprias melodias quebradas numa caixa de música digital. Outra permitia que ouvissem os sons desaparecidos de Porto Umbra que Julian havia arquivado por tantos anos. O coração mecânico foi movido para o centro da nova galeria principal, numa cúpula de vidro, batendo seu ritmo hesitante para todos ouvirem. Não era um museu de objetos mortos. Era um organismo vivo. Um lugar que respirava, rangia, sussurrava e pulsava. Era um tributo a um homem, mas também uma celebração de uma filosofia, a de que as coisas mais preciosas são aquelas que o mundo considera falhas. A transformação das duas lojas em um único museu era um projeto grande demais para 2 pessoas e um bebê. Mas a comunidade da Ruela, que os observara se encontrarem e se curarem, interveio. A ajuda chegou em formas inesperadas. Kendi, o saxofonista,
Não entendia de mecânica, mas entendia de acústica. Ele os ajudou a posicionar as exibições sonoras para criar a atmosfera perfeita, garantindo que os sons não competissem, mas conversassem entre si. O jovem entregador de courrier, cujo nome eles descobriram ser Ryu, ofereceu-se a ajudar a transportar as peças mais pesadas e os materiais de construção, recusando o pagamento e aceitando apenas o almoço que Helena preparava. Até mesmo os novos donos da cozinha de Mallory, um casal de imigrantes, contribuíam, trazendo pratos quentes e aromáticos nas noites em que eles trabalhavam até tarde. A construção do museu tornou-se um projeto da Ruela. As pessoas entravam para oferecer ajuda, para trazer um café ou apenas para observar o progresso, sentindo que faziam parte de algo especial. O som de martelos e serras misturava-se ao tic-tac do coração mecânico e às melodias experimentais de Julian. A poeira da construção dançava com o cheiro de óleo e solda. O espaço que antes abrigava duas solidões agora estava cheio de risadas, conversas e do som do trabalho colaborativo. Julian e Lena perceberam que não estavam apenas construindo um museu, estavam dando uma forma física à rede de conexões que os havia salvado, transformando seu santuário privado em um lar para a comunidade que os adotara. O dia da inauguração do Museu da Mecânica Poética não teve anúncios nem fitas para cortar. Numa manhã de sábado, quando uma luz aquosa de sol se filtrava por entre as nuvens, Julian e Lena simplesmente abriram as portas. Não havia uma multidão. As primeiras a entrar foram as pessoas da Ruela. Candy entrou e ficou um longo tempo ouvindo a sinfonia urbana que Julian havia composto, um pequeno sorriso em seu rosto. Ryo, o entregador, ficou fascinado com uma exibição que mostrava o interior de um relógio de bolso, projetado em uma parede. O casal da cozinha maravilhou-se com o autômato que desenhava padrões de geada, com um braço de metal. As pessoas entravam e saíam em um fluxo calmo e constante. Ninguém parecia ter pressa. O espaço convidava à contemplação. As crianças eram as mais encantadas. Elas não tentavam entender a mecânica ou a teoria por trás das criações. Elas apenas reagiam à magia. Riam do som das folhas de vidro, seguiam com os olhos os movimentos dos autômatos e ficavam hipnotizadas pelo pulsar do coração mecânico. O pequeno Kaito, nos braços de Lena, observava tudo com olhos aberregalados, absorvendo o legado de sua família, sendo compartilhado com o mundo. No final do dia, quando fecharam as portas, a oficina não parecia violada ou exposta, parecia maior, seu significado expandido por cada pessoa que havia caminhado por ela. O museu era um sucesso, não por causa do número de visitantes, mas porque havia cumprido seu propósito. Havia transformado a dor de uma memória privada na beleza de uma experiência pública. O museu trouxe uma nova rotina e, com ela, novas descobertas. Uma noite, enquanto catalogava os diários de sua mãe para uma pequena exibição sobre sua vida, Lena fez uma conexão. Ela pegou a partitura que Jonas havia trazido, a canção de ninar para um coração de vidro, e a comparou com a caixa de música original, a que tocava a melodia quebrada, a caixa de música que Jonas havia trazido como um gesto de paz. Era idêntica da oficina de seu pai. Era um modelo popular da época. Ela abriu e examinou o cilindro de metal. As notas quebradas, os dentes desgastados que criavam a dissonância. Ela percebeu que não eram o resultado do tempo. Eram intencionais. Alguém havia deliberadamente alterado o cilindro para tocar a melodia daquela forma. Foi então que ela encontrou uma pequena inscrição, quase invisível, na base da caixa de música. Para a lira, nossa canção, K. Seu pai não havia apenas construído uma máquina para tocar a música de sua esposa. Ele havia modificado uma caixa de música comum para tocar a melodia exatamente como ela escrevera,
com suas hesitações e suas notas quebradas, que na verdade eram pausas e inflexões cheias de emoção. A melodia triste não era sobre perda, era sobre intimidade. Era uma piada interna, uma linguagem secreta entre os dois, um dueto entre a composição dela e a engenharia dele. A fita não gravara um som quebrado, gravara o som de uma colaboração, o som de um grande amor. A revelação foi como a última peça de um quebra-cabeças se encaixando. Lena olhou para Julian, as lágrimas em seus olhos não de tristeza, mas de uma compreensão avassaladora. O legado de seus pais não era apenas sobre arte e invenção. Era sobre tudo, uma extraordinária e poética mecânica do amor. A descoberta sobre a caixa de música os levou a examiná-la com um novo olhar, uma nova reverência. Era o único objeto que representava a colaboração direta de seus pais. Enquanto Julian limpava a delicada bailarina de porcelana, sentiu que a base sobre a qual ela estava montada estava ligeiramente solta. Com uma das ferramentas de Lena, ele a removeu cuidadosamente e encontrou. Escondido em um pequeno compartimento oco, havia um minúsculo pedaço de papel, dobrado muitas vezes. Era um bilhete de Kaito para Lyra. A caligrafia era pequena, apressada. Minha querida Lyra, eles podem pegar as máquinas, mas nunca terão a música. Eles podem pegar as patentes, mas nunca terão a alma. A nossa canção está segura. O nosso tempo é só nosso. Sempre. K. Era a nota final. A última peça da história. O motivo pelo qual Kaito Tanaka não morreu de um coração completamente partido. Ele havia salvado a essência de seu trabalho, de seu amor, e a escondera no lugar mais seguro que conhecia, dentro da música de sua esposa. Não era uma história de derrota. Era uma história de resistência silenciosa, de proteger o que realmente importa. Julian entregou o bilhete a Lena. Ela o leu e as palavras de seu pai, escritas décadas antes, falaram diretamente a ela. Falavam de sua própria jornada com Julian. Proteger a alma, a música, o tempo que era só deles. O círculo estava completo. O passado não era mais um mistério a ser resolvido ou um fardo a ser carregado. Era uma fundação, uma base sólida e cheia de amor sobre a qual eles haviam construído suas próprias vidas, sua própria música. A nota de Kaito inspirou um último projeto. Eles decidiram que a canção de ninar para um coração de vidro merecia ser ouvida como Lyra a concebeu, mas também como Kaito a reinterpretou. Eles decidiram criar um dueto através do tempo. Julian levou a partitura original de Lyra para seu estúdio. Ele a gravou da forma mais pura possível, usando o som de um celesta digital para capturar a claridade cristalina das notas. Criou uma faixa limpa, a melodia, como Lyra a sonhara. Enquanto isso, Lena trabalhou na oficina. Ela não tentou consertar a caixa de música original de Kaito. Em vez disso, ela construiu uma nova, maior e mais ressonante. Usando a caixa de música modificada como guia, ela recriou a versão quebrada da melodia, a interpretação de Kaito, mas com uma acústica mais rica e profunda. No final, eles tinham duas gravações, a versão de Lyra e a versão de Kaito. Então, Julian fez sua última mágica. Ele as entrelaçou. Mixou as duas gravações, a melodia pura e a melodia hesitante, para que tocassem juntas. O resultado foi de tirar o fôlego. As duas versões não competiam, elas dançavam uma com a outra. A clareza de Lyra preenchia as pausas de Kaito. A hesitação de Kaito dava profundidade à pureza de Lyra. Era um dueto perfeito, uma conversa musical entre dois amantes, facilitada por uma geração que finalmente entendera sua linguagem. Eles tocaram a peça final no museu. O som encheu o espaço, a prova sonora de que o amor
como a música pode transcender o tempo, a perda e até mesmo o silêncio. A vida na Ruela continuava seu fluxo constante. Um dia, um som novo e invasivo começou. A demolição de um velho armazém no final da rua, para dar lugar a um arranha-céus de vidro e aço. O barulho das máquinas era uma agressão ao universo acústico que Julian havia mapeado tão cuidadosamente. Seus arquivos de sons perdidos de repente pareciam mais urgentes. No passado, ele teria se trancado no seu estúdio, tentando desesperadamente capturar os últimos ecos do velho prédio antes que desaparecessem. Mas agora, sua reação foi diferente. Ele pegou seu gravador portátil, mas também pegou a mão do pequeno Kaito, que agora já andava com passos vacilantes. Junto com Lena, eles foram até o local da demolição. Eles não ficaram com raiva da mudança. Em vez disso, sentaram-se em um banco do outro lado da rua e ouviram. Julian explicou ao seu filho em termos simples os diferentes sons. O entrombo do concreto, o gemido do metal, o grito das sirenes. Ele não estava arquivando a morte de um som. Estava ensinando ao seu filho a ouvir o som da mudança. A cidade não estava morrendo. Ela estava respirando, inalando o velho, exalando o novo. E seu trabalho não era mais preservar o passado em âmbar, mas encontrar a música no presente. Não importa o quão barulhento ou dissonante ele fosse. Ele ligou o gravador e capturou o som da demolição. Mas também capturou a risada de Kaito ao ver um grande guindaste se mover. A gravação era um registro não de perda, mas de continuidade. A prova de que cada final era só o som de um novo começo. Jonas não voltou a falar com eles, mas eles ouviam passar pela loja ocasionalmente. Seu rosto não era mais tenso com raiva, mas com uma espécie de melancolia pensativa. Ele nunca entrava. Uma noite, muito depois do museu ter fechado, Julian estava trabalhando até tarde um pequeno reparo. A Ruela estava silenciosa, exceto pela chuva que havia retornado. Ele ouviu a porta da frente se abrir e fechar suavemente. Assustado, ele foi para a galeria. Estava vazia, mas sobre o balcão, bem em frente à caixa de música do dueto Através do Tempo, havia um objeto. Uma única e perfeita engrenagem de escape de um relógio de alta precisão. Não era uma engrenagem antiga. Era nova, brilhante. Não havia bilhete. Não precisava. Julian soube imediatamente que fora Jonas. O corretor de imóveis, o homem da lógica e do dinheiro, havia deixado sua própria forma de mensagem. Uma engrenagem, a peça que faz um relógio funcionar, a peça que simboliza a ordem. Era a sua maneira de dizer que entendia, que aceitava a mecânica poética daquela família. Talvez fosse um pedido de desculpas, ou talvez um reconhecimento, ou talvez, apenas talvez, um agradecimento. Julian pegou a pequena engrenagem. Não a guardou. Ele a levou para a oficina e a colocou numa pequena caixa de vidro sobre a bancada de trabalho, como se fosse uma obra de arte. A engrenagem de Jonas, uma lembrança de que até os corações mais rígidos podem eventualmente encontrar seu próprio ritmo irregular e que o perdão, às vezes, tem o som de um clique metálico no silêncio da noite. O Museu da Mecânica Poética, com sua abordagem peculiar e sua alma inegável, começou a atrair atenção para além da Ruela. Pequenos artigos em blogs de arte, menções em guias de viagem alternativos. Era um sucesso modesto e silencioso, exatamente como eles gostavam. Um dia, uma carta chegou. Não era uma conta ou um panfleto. Tinha um selo internacional e um timbre elegante. Era de uma curadora de um renomado museu de ciência e arte em Kyoto. Ela havia lido sobre o trabalho de Kaito Tanaka e sobre o museu que eles haviam criado. A carta não era uma oferta de compra, era um convite para colaborar. Ela propunha uma exposição temporária, um intercâmbio. Eles enviariam algumas das criações de Kaito e as suas próprias para Kyoto, e o museu de lá enviaria algumas de suas peças de arte cinética e autômatos históricos para Porto Umbra.
A curadora escrevia sobre como o trabalho deles transcendia a fronteira entre arte e engenharia, entre nostalgia e inovação. Ela entendia. Alguém do outro lado do mundo falava a mesma língua. Lena e Julian leram a carta juntos, sentados na oficina, enquanto o pequeno Kaito dormia num berço próximo. A ideia era assustadora e excitante. Significava compartilhar seu mundo íntimo de uma forma muito maior. Significava confiar a história de sua família a estranhos. Lena olhou para Julian e ele para ela. A resposta estava em seus olhos antes mesmo de ser dita. O sonho de Kaito Tanaka, que nascera em uma pequena oficina numa ruela chuvosa, estava prestes a cruzar o oceano. A música dele estava prestes a encontrar novos ouvintes. O segundo aniversário de Kaito foi celebrado não com uma festa, mas com um ritual. Naquela manhã, Julian e Lena o levaram para a oficina. Sobre a bancada de trabalho havia um presente embrulhado. Não era um brinquedo comprado. Era uma caixa de madeira que eles mesmos haviam feito. Kaito abriu com suas mãozinhas curiosas. Dentro não havia um autômato ou uma caixa de música. Havia sua primeira coleção de ferramentas. De um lado, havia um conjunto de grandes engrenagens de madeira coloridas que se encaixavam umas nas outras. Do outro, havia um pequeno gravador digital, robusto e simples, com um único botão vermelho grande para gravar. Era a síntese perfeita de seus pais: a mecânica e o som, o tempo e a escuta. Kaito pegou imediatamente o gravador. Ignorou as engrenagens. Apertou o botão vermelho e, segurando o aparelho perto da boca, começou a balbuciar sua linguagem secreta de bebê. Depois, apertou o play. Seus olhos se arregalaram de espanto e deleite ao ouvir sua própria voz ecoando pela oficina. Ele riu. Um som puro e feliz. Julian e Lena se olharam por cima da cabeça do filho. O círculo estava completo. O legado não era sobre repetir o passado. Era sobre dar as ferramentas para que a próxima geração pudesse criar sua própria música, gravar seus próprios sons. O pequeno Kaito não era destinado a ser um relojoeiro ou um arquivista. Ele era destinado a ser ele mesmo, e ele já tinha tudo o que precisava para começar. A exposição em Kyoto foi um sucesso. As máquinas voltaram para casa, trazendo consigo novas histórias e um reconhecimento silencioso. A vida na ruela assentou-se em um ritmo confortável. O museu era um ponto de encontro, a oficina, um lar. Numa noite de inverno, a chuva batia suavemente contra os vidros. A cidade lá fora era um borrão de luzes, mas dentro da oficina o ar era quente e cheio de paz. O pequeno Kaito dormia em seu quarto, a canção de ninar mecânica tocando suavemente. O coração de seu avô batia seu ritmo constante na sala ao lado. Julian e Lena estavam sentados no chão da oficina, encostados em uma bancada, compartilhando uma xícara de chá. Eles não falavam, apenas ouviam. Ouviam a chuva, ouviam a respiração um do outro, ouviam o silêncio preenchido que haviam construído juntos. Julian pensou em sua antiga busca, sua obsessão em capturar os sons que estavam morrendo. Ele percebeu que havia passado anos gravando o passado, tentando desesperadamente segurar o que já havia partido. Agora ele não sentia mais essa necessidade. Ele se inclinou e encostou a cabeça no ombro de Lena, fechando os olhos. O som mais importante, o som final de sua coleção, ele finalmente entendeu. Não podia ser gravado em uma fita magnética. Era o som do agora, o som de uma mão segurando a sua, o som de uma respiração em sincronia com a sua, o som de um coração batendo em paz, em casa.
E era um som que não precisava de arquivo, pois estava vivo, e era o suficiente.